Aí está, bom dia. Agora sim, aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira, 16 de junho de 2025. Agora são exatamente 11 horas e 35 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isso, olha, mais um dia maravilhoso, hein? Sensacional. Céu azulzinho, coisa mais linda. Nenhuma nuvem no céu. A temperatura aí deve estar batendo uns 20 graus. Esqueci de pegar o moletom. Espero que eu não precise de noite. De dia com certeza não será necessário. Enfim, vou lá buscar já a minha primeira passageira do dia, Ana Karina, aqui embaixo na Vila Nova, para levar lá para Bezerra de Menezes. Tô com uma X 27 pilas, até que não tá ruim a corrida. E até que não tá ruim a corrida. Bezerra de Menezes ali na volta do Birici, ali atrás do Carrefour. O Birici, enfim, né? Vou estar dentro das almofadas já daqui a meia hora aproximadamente. Melhor que a Vila Nova? Não sei, talvez. Segunda-feira então, dia maravilhoso. Patati patatá. E pra cima deles e ferro nelas, né? Vamos falando aí do meu jeito, sem pauta, sem edição e sem vergonha, sobre o dia de hoje e os próximos passageiros. Vai, Moisés. Feita a primeira já. Tá fugindo das ruas dos condomínios de nota baixa, né? E adivinha onde tocou? Jari 359. Viagem a essa hora para ir para Academia Inex, Praça Japão, número 30. Quem será que vai para academia ao meio-dia e 15, né? Deve ter quem vá, com certeza. Normalmente o pessoal vai no início do trabalho, no final do expediente. Não sei, não frequento academia faz muitos anos da minha vida, então eu não posso falar. Chegando aqui já no 359, Jardim Nova Higienópolis. Esse o Carlos está lá. Mongolão. Apenas mais um mongolão. Teoria do recuo. Tenho na mesma vibe que eu. Tô aqui no Dornelles, 23 para onde? Vila Cachucha, 23 minutos, 23 pila, 20 km. Eu não vou, mas o Mota vai. Deixa o Mota aí. Deixa o Mota aí. 23 pila em 23 minutos para 20 km na Cachucha. Doutor Murtinho, 14 pila, buscar aqui embaixo. Não. Teoria do recuo. Tô no recuo do Hospital Ernesto Dornelles e tem um Classic preto atrás de mim que estava onde estou agora. Daí quando eu cheguei, ele pegou e fazer a volta para eu me posicionar aqui. E ele tá posicionado agora onde? Atrás de mim. O que ele tá fazendo? Provavelmente esperando o passageiro, né? 5h88 não me interessa. Provavelmente esperando passageiro, esperando chamada. Agora chegou mais um HB20. Daí já vai embaçar a situação. Alguém vai ter que sair, nesse caso sou eu. Porque eu já vi que não tá vazio a área do hospital. A minha ideia é que pegasse aqui dentro mesmo. Mas não tem ninguém ali, então vamos sair daqui. Até para não trocar o fluxo. 10 pila para onde? Valado. Não vou lá porta não. Tá mal pago essa aqui. Bem mal pago. Mas enfim. Mais uma de 5h88. Que loucura, tio. Eu tô tentando, pessoal. Orfana, 9 pila não. Eu tô tentando não me abater. Espero que eu consiga. Pegar aqui a Santana, vou entrar na Leopoldo Bira, acho que ali eu consigo parar. 7h27. Eu achei que fosse umas Comfort por 7h27, né? Mas tá colocando várias X 7h27. O estagiário tá misturando tudo para nos enlouquecer. Misturando as informações tudo na nossa cabeça para nos enlouquecer. 9 pila para onde?
Marechal Floriano, 53 centavos o minuto. E aí, o que tu acha? Uma viagem de 23 pila em 23 minutos pra 20 km. Vocês acham uma boa ou uma ruim? Tem quem defenda, né, moto? Tem quem defenda. Ó, 24 pila pra rodar quantos quilômetros? 15. Tá bom? Não, não tá bom. Tá péssimo. Lá pro Sarandi. Também não vamos. Parar aqui na frente desse mercado. Que preço? Aqui na Leopoldo Bier, do lado do Mediplex. E aqui vou esperar uma coisa daqui. Vou desligar esse X, não dá pra fazer nada no X mesmo. Vamos desligar o X e esperar uma Comfort aqui. 7 minutos. Demorou. Mas veio. Mediplex pra Marilã. 12 pila. 4 km. 15 minutos. Foda, né? Mas é isso. Ou eu tenho que parar de reclamar, ou eu tenho que achar outra coisa pra fazer, né? Ou tô errado? O que tu acha? O que tu acha? Pegar a Júlia então aqui no Mediplex, vamos ver se consigo entrar de boas. Não tem fila de boca aberta ali estacionado. Vai lá pro 777 da Marilã. Lá no trem de 24. Parece que tá de boas. Parece que tá de boas. Não tem fila de boca aberta aqui. E agora, cadê a Júlia? Que dele, a Júlia. Será que eu errei a entrada? É aquela de trás. Não cortou o sinal ainda? Ué, Júlia? Achei. E onde que eu parei? Você veio, tá bravo comigo, pelo jeito. Daqui mesmo pra Turupi, mas 7 pila é muito pouco pra ir pra Petrópolis, mínima 10. Parei aqui no ponto dos guri, ó. 9,50 pelos Andradas, não vou pra Andradas. Vamos se movimentar. 8,50 pra Rua Tupi, buscar 7, nem pensar. Não adianta, se eu desligo o X, demora uma eternidade pra tocar. E se eu ligo o X, só toca desaforo. Ó, isso aqui 7 pila pra 1 km, pegar na 24 e levar pra Mostardeiro. Essa dá pra encarar. Quatro 12h13 da tarde. Melhor corridinha do dia fiz agora. 25 pilas peguei ali na Venanciores e trouxe aqui pro Jardim Vila Nova. Depois de passar raiva, quase atropelar o motoqueiro, quase derrubei o meu passageiro por causa de uma frenagem que eu dei na Guete para atravessar ali a Castro Alves. Eu realmente não vi que o sinal estava fechado para mim. Fui ultrapassar pela direita, como eu faço sempre. E no que eu fui atravessar a Castro, com o motoqueiro na Castro atravessou. Eu olhei o sinal vermelho, freiei, quase peguei ele. O passageiro quase deu com a boca aqui. Minha Bíblia foi lá nos pés. Minhas aguinhas se espalharam tudo no chão. E deu um cagaço, não sei nem se eu me caguei de verdade. Isso tudo por causa de um colega de um Argo Branco que me irritou profundamente. Ele não fez nada para a minha pessoa. No trânsito, no caso, né? Ele não me cortou, ele não passou à minha frente, ele não me... nada. Só que eu vim atrás dele desde a 24 de outubro. No começo eu estava distante e eu só via aquele Argo se arrastando sem brincadeira nenhuma. Se tivesse uma veia de SUV do lado dele, passava cantando pneu. Ele devia estar uns 2 por hora. E quando eu vi de longe assim, eu pensei, não pode ser Uber. Apesar das características do carro, né? O Argo eu acho que é um dos mais comuns entre os aplicativos hoje. Inclusive, até porque ele também faz Comfort. Mas é só uma opinião minha, uma sensação minha, não sei. Eu acho que o Argo é o carro mais comum atualmente entre os Uber. Eu olhava assim,
Não pode ser Uber, não pode ser Uber, não pode ser Uber, não é Uber, não é Uber. Daí eu fui me aproximando, porque o cara, a 24 de outubro, eu vinha longe. Eu vinha cortando pela direita ali, aquela coisa toda, tentando me escapar dos bunda mole. E daí quando eu vi o celularzinho grudado no painel, o aplicativo do Uber ligado, e a passageira dele trovar andando, daí entramos dois na gate e ele fez aquele movimento que me irrita profundamente. Ele estando na esquerda, ele entrou aberto e foi comendo todas as faixas e se parou comendo duas ainda entre a segunda e a terceira, entre a da direita e a do meio, e me fechou de um jeito, né, que daí eu peguei e cortei ele por fora, e quando eu consegui pegar a terceira, a faixa da esquerda no caso, daí me vi livre dele, né? E aquilo ali me subiu uma raiva, uma irritação, uma coisa assim, por que eu tô fazendo nesse trânsito de merda, sabe? Daí quando abriu, passei a Dona Laura, já quebrei pra direita pra comer todos os amadores que vão se arrastando na esquerda. Tudo isso normal, tá, pessoal? Não tô fazendo, eu não fiz nenhuma fuga de Alcatraz antes que me interpretem errado. E daí quando eu fui atravessar Castro Alves, não sei se vocês pegaram o roteiro, né? O sinal já tinha fechado, eu rateei, não tem desculpa. Isso aí foi. E daí quando eu vi aquele motoqueiro assim, eu pensei, pá, deu merda. Deu merda. Pisei, não deu merda, graças a Deus. Meu passageiro então de novo quase bateu com a boca aqui assim, ó. Minhas coisas caíram tudo no chão. Pedi desculpa 3 vezes pra ele, depois inclusive na hora ele desmarcou, eu disse, bah, meu amigo, mais uma vez me desculpa. Eu poderia ter estragado a nossa semana. Eu disse, não, cara, tá tudo certo, o trânsito é isso mesmo, tá tudo certo, fica tranquilo, tá de boas, não sei o que. Daí tocou, pá, quando finalizei a corrida dele na Travessa da Paz, tocou pra Jardim Vila Nova, se vamos dar 25 pilas, a corrida tá boa, 13 km. E eu peguei a 30 metros de distância. Eu larguei na Jardim da Paz, eu respirei fundo, pensei, o que eu faço agora, né? Vou no banheiro me limpar. Tocou bem na esquina da Venâncio com a Travessa da Paz. Pra vir pra cá dizia 30 minutos, mas eu não demorei tudo isso. Acho que eu devo ter feito uns 22, 23 minutos. Porque o trânsito tava de boas. Peguei a orla me rasgando. Campos Velho, Vicente Monteja, sem nenhuma tranqueira. E aqui estou. Agora vou almoçar. E vou esperar com o aplicativo ligado. Aqui não vai tocar Comfort, muito dificilmente vai tocar um Comfort aqui. Mas tá ligado, tá ali. E claro, eu vou começar a almoçar agora. Então eu tenho até que torcer que não toque, na verdade, pro estagiário não achar que eu tô de má vontade e recusar a corrida, né? Enfim. E depois eu volto. Eu gosto que aqui eu consigo falar com mais. Aqui no YouTube consigo falar com mais desprendimento por causa do tempo mesmo. Nos stories eu tenho um tempo ali que eu tenho que falar tudo que eu não quero em 40 segundos. Ué, né? Eu acho que passou batido no vídeo de hoje, eu não comentei ontem. Depois que eu fiz a minha comida e tal, pra quem me acompanhou lá no Insta, dei show ontem, fiz um arroz com galinha que vocês não têm noção. Por sinal não é o que eu tô comendo agora. Saí pra trabalhar ontem, como comentei no sábado, mas em 1 hora desisti. Levei minha marmita, como de costume. Voltei pra casa, ela voltou pra geladeira. E tô derrubando ela hoje. Então o arroz com galinha que eu fiz ontem, eu começo a partir de amanhã a me exibir aqui com vocês. Mas o que eu queria falar? Depois que eu fiz tudo isso, eu fui ver os... Legal os Copa do Mundo de clubes, né? Assim do nada, Palmeiras e Porto. Olha só, tia. Depois Botafogo, aquele time com uniforme horroroso, que por sinal até que jogou direitinho, é o do Seattle. Entre um jogo e outro, não sei o que. Fui viajando no Instagram ali. Caiu pra mim um stories no Mercado Livre.
Aquele mesmo site de vendas e compras, então. Seja um afiliado assim, opa! Seja um afiliado, me interessa. Finalmente vou poder vender a marmita, que eu, né? Que muitos me perguntam há muito tempo: Daniel, tu come comida gelada? Eu disse, não, minha marmita é elétrica. Nunca fiz muita força para fazer essa propaganda aqui, porque infelizmente não ia, né? Mas os guris estão me oferecendo 16% de comissão. Se eu vender umas 1000 dessa aqui, eu fico rico. O que vocês acham? Imagina. Então, a partir de hoje, sou afiliado no Mercado Livre também. E também da Shopee. Mas a Shopee ainda, eu só recebi a confirmação agora de manhã no e-mail. Então não fucei ainda para ver como é que é. Mas no Mercado Livre eu já consegui fazer uma listinha lá de produtos que tem a ver com a gente, né, motorista de aplicativo. Por exemplo, cabo de celular, marmita, câmera veicular, enfim, alguns itens que eu achei no Mercado Livre, que eu achei interessante, que tem a ver com o nosso dia a dia aqui. Criei lá uma listinha e o link dessa listinha tá aqui. Qualquer um desses produtos, se tu comprar, se tiver interesse, é óbvio, né? Se tiver necessidade, principalmente, se tu comprar através desse link aqui, vou deixar uma comissãozinha pro amigão aqui, vai me ajudar. E agora falando sobre a marmita propriamente dita, né? Que eu há muito tempo, já que desde a pandemia, quando os restaurantes de rua fecharam por causa do fica em casa, aquela coisa toda, que eu comecei a comer marmita. Eu acho que foram o quê? 4, 5 anos, né? Nossa, já foram 5 anos desde que começou a pandemia, que loucura. Essa é a 4ª ou 5ª, tenho que ser bem sincero com vocês. Ela tem uma vida útil que não é muito, né? 6, 7, 8 meses, mais ou menos. Porque ela é um negócio de plástico, tem uma resistência aqui embaixo e tal. Mas é baratinha, acho que vale o investimento, mesmo que tu saiba que não vai ter uma durabilidade eterna. Eu acho que vale o investimento, é prático, me dá essa autonomia que eu posso comer em qualquer lugar. Não preciso parar num posto de gasolina e pedir para usar o micro. Apesar de que tem muitos postos que nos recebem super bem aí e deixa a gente esquentar nas comidas e tal. Enfim, fica a dica, eu acho que é um precinho, tá em torno de 70 pilas, se eu não me engano. Eu acho que cabe no nosso orçamento, pelo menos pro nosso conforto do nosso almoço, né? Ou da janta, dependendo do turno de trabalho, do turno que tu trabalha. Mas enfim, dê uma olhadinha lá na lista de produtos que eu coloquei no Mercado Livre. E se tiver sugestão de algum item que eu possa oferecer, que eu possa indicar, que eu possa recomendar, item de trabalho mesmo, ou não, de repente uma TV que seja um lançamento aí, que esteja com preço adequado, e daí de repente tem alguém que está precisando trocar a TV porque a sua queimou e tal. Se tiver algum item do Mercado Livre, né, e futuramente da Shopee também, eu volto a falar sobre isso quando eu tiver já com essa questão da Shopee resolvida, encaminhada. Me manda uma mensagem, pode ser pelo comentário aqui, ou me chama no direct no Instagram. Ó, Daniel, oferece esse negócio aqui, blá, blá, blá. Vou dar uma olhada se eu achar pertinente, se eu achar interessante, se eu curtir também a ideia. Coloco na lista lá e divulgo aqui. Certo? Deixa eu terminar meu almoço agora então, depois ligar X e seguir trabalhando. Fiz toda a minha refeição. Show de bola, por sinal. Ele tocou uma Comfort 7,17 a corrida. Tinha que buscar 5 km lá na Hípica para levar lá para Hípica 1 ponto não sei que quilômetros. Que absurdo, né? Daí liguei X. Não, o X vai tocar mais perto, né? Até que essa tocou aqui em cima para buscar, para levar lá para Cristóvão. 25 pilas. Cristóvão Colombo, vamos voltar ali para dentro do reino dos bunda mole. Mas não antes de ter tocado, buscar 12, buscar 13, buscar 17 minutos. Que loucura. Que loucura. Mas essa tá boa. Pegar aqui em cima na rua. Ah, é pra baixo? É pra baixo. Não tinha iniciado o Waze, eu tinha feito a leitura errada. Ah, que merda.
Só no nosso. O Waze achou que eu tava... O aplicativo achou que eu tava pro lado errado e eu não fiz a leitura correta. E como eu não conheço o nome da rua, Marcos não sei o que, eu ratei. Agora sim, passando a Samarani, comeu o Samarani, a segunda à esquerda. Vamos lá então, pegar passageiro aqui, levar lá para Cristóvão Colombo 25 pilinhas e voltar para dentro do reino dos bunda mole, 12h37 da tarde. Feito, baita viagem de retorno. Entrei numa onda verde que eu só fui parar, primeira sinaleira desde a Vila Nova. Primeira sinaleira que eu parei foi na Beira Rio com a Ipiranga. Eu não tava acreditando naquilo. Eu ia e elas iam abrindo, sabe? Parecia aquelas escoltas que o pessoal faz no dia de jogo de futebol. Enfim, agora pegar o Braulio aqui na General Neto. Trouxe as duas véias aqui para o Med Center, clínica de véio, né? E agora vou pegar o Braulio aqui na General Neto, na rua de trás, para levar ali para Menino Deus. E daí já vou aproveitar e abastecer o baratão. Só para lembrar, cupom Diário 20. Não deu Diário 20, Noturno 20 e ou Rogério 20. O importante é não perder o desconto. Não sei o que vocês pegaram do take anterior. Deu uma barbeirada legal aqui agora no posto. Enfim, fui sair, tinha essas marrequinhas no meio do caminho aqui. Fui tirar a marrequinha no meio do caminho. Tirei o pé da embreagem. O carro quase entrou no meio da mesinha dos rapazes ali. Vocês viram? Espero que não. Segundo sinal do dia: distração e falta de foco. Primeiro quando eu quase peguei motoqueiro na casa com a guete, e agora quando quase peguei dois rapazes numa mesa de conveniência dentro de um posto de gasolina na Avenida Getúlio Vargas. Imagina? Que loucura, cara. Só no nosso. De novo, a corrida que eu trouxe o Braulio lá da General Neto aqui para Marcílio Dias foi outra corrida extremamente irritante. Primeiro que me deixou esperando. Ponto. Começou tudo errado assim. Depois que eu peguei uma sucessão de bunda mole naquela Cristóvão Colombo. Bunda mole no trânsito, se arrastando, sem saber o que estão fazendo da vida, sem saber se posicionar, sem saber fazer leitura de sinal, não sabe se vai, se não vai. Bah, eu tô assim, ó, sem paciência nenhuma no trânsito hoje. Literalmente. Enfim, fiz o abastecimento, tudo certo ali então. E 20 litrinhos, gasolina comum. Baratão tem que baixar, hein? Tá 5,47 na bomba, eu paguei 5,45 menos 20 centavos. Com o código do noturno. Eu paguei 5,25, mas dá pra pagar menos. A proposta desse aplicativo é pagar menos. Não pra ficar ali competindo. É pra ganhar de goleada da bomba do posto, né? De goleada e não de 1-0. Hashtag fica a dica. Pegar mais uma aqui na Érico e levar lá pra Coronel. 4. Não sei, desculpe minha ignorância, não sei o nome dessa música do Raul. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia. Eu acho que é o dia que a Terra parou, o nome da música. Que é o refrão da música, né? Deu um arrepio agora, só de lembrar. No dia que estourou a pandemia em março de 2020, que todo mundo começou a falar nas suas redes sociais, os grandãos. Eu escutei da boca do Fetter, um dos primeiros. Alexandre Fetter, aquele mesmo que eu dei notão outro dia. Um dos primeiros que eu ouvi assim publicamente se manifestar: vou ficar em casa, não sei o que, bababá, aquele papo todo, né? Um dos primeiros que eu vi foi o Fetter, porque eu sigo ele, aquela coisa toda, enfim, né? Foi no domingo, sei lá, 13, 14 de março de 2020, por aí. Procure meu calendário aí, se alguém tiver paciência pra isso, depois deixa anotado. E daí eu lembro que no programa de segunda-feira do Pretinho Básico, da 1 da tarde, ele abriu com essa música. Ele abriu com essa música, né?
que fala justamente que ninguém estava lá. Que loucura. Assim, foi um pequeno devaneio numa tarde de sol maravilhosa como essa em Porto Alegre. Graças a Deus não está mais parada. Vamos buscar o João aqui na Líbero Badaró para levar ali para Heretiano Rocha, no bairro do Petrópolis. Só para constar, 15 para as 8 da noite anoiteceu em Porto Alegre. Mais final de tarde daqueles. Nada diferente, nada mudou no Rio na Dinamarca. Tô aqui na rua Quintino Bocaiúva, bairro Moinhos de Vento. Eu acho que agora eu vou parar de vez. Cansado. Cabeça cansada, na verdade. O corpo tá boa, tá de boas. Cara, é difícil achar motivação pra fazer essas corridinhas de merda, sabe? É difícil achar motivação. O desespero não tá mais sendo motivação. Por muitas vezes o desespero me movimentou, né? Me levou até altas horas. Atualmente nem isso tem me movimentado mais. Inacreditável. Longe eu tô assim, ó. Nem de binóculo enxergo a meta hoje. Não sei até quanto que eu vou. E hoje é segunda-feira ainda, tá final de semestre da URGS. A gurizada já não tá mais indo nas aulas todos os dias. A maioria dos bares e restaurantes estão fechados. O pessoal não se motiva a sair também na segunda-feira, né? Complicado. Vou me arrastar ali em direção ao Shopping Moinhos, ver se acontece alguma coisa. Feito, mais um dia finalizado com sucesso pro estagiário, né? A última agora, logo que eu finalizei a moça, aqui na Joaquim de Carvalho, na Vila Nova, quando eu esperava ela entrar pra começar a falar com vocês, tocou 11h40 pra buscar lá na Otto Niemeyer, pra levar lá pra Ipanema, total de 8,9 km pra 11h40. Não preciso dizer mais nada, né? Muito obrigado então para quem chegou comigo mais uma vez. Ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais. E quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.